Olá, pessoal. Iniciamos hoje a nossa live Criatividade se Aprende. E que tema interessante, né, Luiz? Obrigada pela tua presença aqui. Que bom te receber. Bom estar aqui, Milena. Obrigado pelo convite. Que bom a gente estar aqui já em algumas lives. Se você perdeu alguma live, retorna lá, porque os temas estão super interessantes. Não vai ser diferente hoje. Um tema que todo mundo precisa saber. Afinal, criatividade se aprende. Será que a gente aprende? É tão difícil uma pessoa ter coragem de falar, eu sou criativo, não é? É verdade, essa é uma coisa que a gente vê quando a gente pergunta assim, né? E aí, quem se Quem acha é criativo? criativo aqui? Vocês estão aqui na sala, vocês estão assistindo. Quem se acha? Quem pode afirmar isso, né? E quando a Normalmente, pessoa fala, normalmente ela é vista assim: ah, mas fulano é meio arrogante, é, mas que tom de superioridade, como se não fosse algo desejável, né? E hoje, na verdade, é uma competência muito importante na vida profissional, na vida pessoal. Cada vez mais a gente precisa estar atrás, né, das soluções criativas. E aí, criatividade se aprende? Vamos conversar sobre isso com o Luiz. Luiz, que é formado em artes cênicas, tem especialização, mestrado, nada mais, nada menos que na Sorbonne, gente. Calma aí, né? O homem é chique, né? Dá licença. É autor, professor, arte educador. E estávamos aqui conversando que quem escolhe essa carreira de pelas artes tem que sempre ser o artista, ser o pesquisador, ser o professor. E esse tripé é que funciona, né? Para colocar em prática aquilo em que você de fato acha que faz diferença na vida dos estudantes. E o Luiz vai trazer também aqui vários exemplos de aplicações da criatividade na escola, na vida, porque afinal de contas todo mundo precisa aprender a ser mais criativo, não é verdade? é verdade. Eu queria começar, Milena, se você me permite, contando uma pequena história da minha infância, que é uma história de quando eu tinha 7 anos, e naqueles 7 anos era um 7 de setembro, quando eu tinha 7 anos, e no 7 de setembro, numa cidade do interior, eu morava em Campo Mourão, interior do Paraná, Parava tudo. para tudo, a cidade desfila, né? As agremiações desfilavam, os clubes desfilavam, os colégios, as Uhum. associações, as beatas, os safados, todo mundo desfilava. E o meu colégio, Colégio Pequeno Polegar, desfilava. E também Carolina, a colega da carteira de trás, ou o amor da minha vida. Porque com 7 anos eu já tinha um amor para toda a vida. Eu vesti um caprichado boné de camurça marrom, colete. Pela primeira vez eu também usava colete, combinando com o chapéu, com a bermuda e com as botas, porque naquele 7 de setembro, imagina, eu era o ícone vivo do colégio. Eu era pequeno polegar, obedecia às instruções. Personificação da escola. Eu tenho fotos, tenho fotos. Eu obedeci às instruções, tinha que subir no caminhão, sentar bonitinho no centro da carroceria e quando eu fiz isso, eu me percebi rodeado de jovens ninfas em vestidos coloridos semi-transparentes, aquelas mesmas chatas que no recreio nunca queriam brincar comigo, com nenhum menino, estavam transformadas nas princesas dos contos. A Carolina era uma princesa disso, eu nunca tinha duvidado. Então, pequeno polegar, muito ousadamente, foi falar com a princesa. Atenção ao movimento. Mão no chão, joelho, apoio, troca Uhum. de pé de apoio e no mais crítico da movimentação, quando eu estou na troca de pé de apoio, o desfile parte. Coisa rápida, tempo para nada, fração, eu e toda aquela camurça marrom estatelado na carroceria do caminhão. Carolina viu, claro. Carolina parou, passou por lá, o olho ligeiro, e ato contínuo abriu um sorriso para a multidão, ainda mais graciosa. Eu devo confessar, Milena, que até hoje, adulto e criado, daquela carroceria lá, eu às vezes duvido ter me levantado. Bom, obrigado por me deixar contar a história. Eu gosto de começar com uma história porque a gente está falando de criatividade. É um texto literário, um texto criativo, mas porque ele traz dois elementos que eu acho fundamentais quando a gente vai falar de criatividade. Quando a gente fala de criatividade, a gente ouve muito aquilo. Você precisa voltar um pouco a ser a criança que Uhum. você era, né? Quando você não tinha esse medo de brincar. Pelo contrário, a vida era brincadeira. Esse era o prazer da vida.
você conseguir retomar um pouco desse prazer de brincar, de criar, é um caminho que a gente precisa retomar. E outra coisa dessa história que eu acho super interessante para falar de criatividade é que a gente vai tomar tomos. Uhum, Não vai ter como. Uma hora você vai estar numa posição que vai sair andando um caminhão e você cai. Então você tem que estar aberto para poder cair, para poder dar errado, uhum. para poder não ser exatamente do jeito que você tinha pensado desde o começo, lá planejado. Não é assim que a vida acontece. E quando acontece uma coisa assim, você precisa simplesmente levantar, dar o próximo passo, continuar. O processo de criatividade prevê isso, precisa disso. Você precisa estar numa posição que você se coloca amigo do teu erro Uhum. e que você tenha um ambiente seguro para que você possa errar e poder mudar a rota. E, Carolina foi amiga do seu erro ali também, né? Carolina, obrigado. Então, por isso o começo dessa história. Eu queria começar aqui a nossa conversa sobre criatividade mostrando uma imagem, que é uma imagem do Quino, que é um grande cartunista argentino, que eu acho que diz muito, mas eu queria primeiro que todo mundo lesse a imagem com atenção. Lesse o que está escrito e lesse a imagem completa, o que está desenhado, os elementos da imagem. E o que ela diz para você, né? Ali tem um senhor falando: desça, meu filho, primeiro o trabalho, depois a poesia, né? E a gente associa muito a questão de estar criando com não estar trabalhando, Uhum. né? Então, eu acho que o Kino foi muito certeiro. Aí eu fico pensando assim, um primeiro exercício de criatividade para todo mundo que está assistindo, para você, Milena, para vocês, para tu, Dani, o que que você responderia? Eu vou falar aqui rapidinho que esse é o nosso segundo exercício de criatividade, porque o primeiro eu já fiz, porque a tua criatividade me afetou, e eu estava aqui o tempo inteiro pensando em você caindo. Sim, imaginando, né? Criando as Assim, imagens, né? a Carolina, não sei como é Sim, Carolina é, mas na minha cabeça ela já tem um rostinho, ela já tem aquele jeitinho angelical que te perfeito. ajudou ali. Mas essa questão da criatividade estar tão relacionada à imaginação, a gente também vê aqui, né, Luiz? Sim, exatamente. Então vamos lá. O que que vocês responderiam? Todo mundo já pensou? Qual seria a resposta desse menino que está lá em cima nessa colheitadeira? Eu, para mim, eu criei uma, né? Pô, pai, fazer a colheitadeira voada é um trampo, né? E o que que é um mó trampo? É É trabalho. trabalho. Criatividade é trabalho. A gente está muito acostumado com a ideia de que criatividade é uma coisa livre, Aham. não, você não tem uma necessidade de dedicação Fora do àquilo, mundo real. fora do mundo real, que não é produtivo ser criativo. É o Eu contrário. não tenho tempo. Não tenho tempo, não vou dedicar tempo a isso, porque é o contrário. Quanto mais a gente consegue assumir a criatividade, um tempo para criar, né, Uhum. a gente vai conseguir fazer, inclusive, as plantações todas florescerem diferente, Exato. de outra forma, com outros elementos. Então, por isso, chegamos na parte aqui da minha definição de criatividade. Você falou-me que quando eu estava contando história, você estava com a imaginação solta. Tem bastante gente que ainda confunde imaginação com criatividade, com inovação, né? São três conceitos muito próximos e é comum as pessoas confundirem. Então, acho que é importante, só para a gente traçar aqui um chão comum para todo mundo que está ouvindo, né? Qual que é essa definição de criatividade? Porque a gente está falando aqui de uma criatividade que foi, inclusive, testada em prova, né, do PISA, que é um exame internacional, a gente vai falar sobre isso. Então, mas o que está sendo testado? O que é exatamente essa criatividade do que estamos falando? Imaginação, a gente, a gente sai de onde a gente está e a gente vai criando na nossa cabeça várias coisas, mas a gente não faz nada além desse pensamento, deixar esse pensamento voar, criar essas imagens, né? A criatividade exige ação, Uhum. né? Criar é você Fica fazer no alguma mundo das coisa. ideias Você ali. tirar a ideia. A gente pode dizer que criatividade é dar um próximo passo, né? Primeiro você imagina, daí você vai e você transforma isso.
em Uhum, algo concreto, né? Você usa um meio para isso, uhum. né? Você dá forma a alguma coisa, seja um escrito, seja uma imagem, seja uma coisa sensorial, com música, com sons. Você dá forma a alguma coisa, uma ideia que você dá para alterar um processo no teu trabalho e tal, você consegue transformar isso para o mundo real. E depois disso tem o conceito da inovação, que inovação é, na verdade, um conceito aplicado realmente ao mercado, né? Quando você cria um produto, você cria processos, coisas que têm valor original, pela originalidade, e que têm valor no mercado, no mundo de trabalho, que você vai poder oferecer isso como um valor agregado ao seu produto, ao seu serviço, né? A gente está falando aqui de criatividade, que é a base para a inovação, Sim. né? É, o processo criativo, ele tem alguns passos que sempre acontecem. Primeiro, aquilo de você imaginar, então você vai ter ideias. Você vai ter muitas ideias e é um processo cognitivo que é um processo cognitivo divergente. Você vai começar a buscar ideias em número, ideias diferentes, várias ideias, e ideias originais, ideias diferentes uma da outra. Hum. Porque se você parar e só pensar em diversas coisas, mas com o mesmo padrão de pensamento, você não está tendo ideias diferentes, originais. Então, você tem quantidade e qualidade diferente de ideias. Esse é um primeiro processo. É o que as empresas fazem, por exemplo, quando a gente vai fazer um brainstorming. Junta várias pessoas, todo mundo dá ideias. Ideias que vêm de fontes diferentes, com perspectivas diferentes, Não importa naquele momento se a ideia é boa, não execuível, não importa importa. nada. E o mais legal é que venham ideias malucas, Exato. né? Porque de uma ideia maluca você dá um passo de construir alguma coisa diferente. E com pessoas diferentes, porque quanto mais diversidade, melhor, né? A gente sempre vai olhar do nosso ponto de vista, né? Eu brinco assim, a gente fecha o olho, o mundo some, né? A gente não sai da gente mesmo. Então a gente conseguir fazer um passo e enxergar e escutar de verdade, atentamente, uma escutativa de ideias de outras pessoas para trazer, para contribuir para a nossa criação. E é outro passo, depois disso, você joga, você tem esse brainstorming, várias ideias. O que que você faz? O segundo passo é você editar, é você daí fazer uma análise crítica, você fazer um pensamento analítico em Essas cima ideias se daquilo. agrupam aqui, outras ideias se Exatamente. agrupam lá. Ali, aí você tem ideias que são plausíveis, Uhum. outras não, por questões diversas, não tem tempo para fazer, isso seria muito caro, eu não tenho capacidade técnica de fazer isso nesse momento, tal. Então você elege e aí você retrabalha as ideias que você tem, que você elegeu como ideias boas de continuar. Para um escritor, por exemplo, criando um livro, a primeira coisa, joga tudo que vem no papel. Depois, um autor de material didático, a gente conhece bem esse, é burilar, é retrabalhar. E aí cai na mão de um editor. O editor vai fazer o quê? Vai fazer uma análise crítica Uhum. daquilo. Você mesmo, quando você cria, você faz isso. Você relê, você faz análise crítica, você ajusta isso, Sim. né? E aí Vai no tomando processo forma. final, exatamente. E quando você acha que está num mais ou menos bom, você apresenta Uhum. para alguém, você dá publicidade disso. E isso, essa parte de apresentar para alguém também é fundamental. Porque daí você sai da tua angústia pessoal, né? Do que eu estou fazendo faz sentido, não faz sentido, para você ter um retorno. E aí, dependendo do retorno, você aceita, não aceita, faz sentido para você o retorno que você teve ou não, mas isso tudo te ajuda a ir burilando essas ideias. Então, o processo criativo tem esses passos, assim, né? É, você trabalha sempre formatando uma ideia em algo que seja um material físico, papel, uma tela, seja uma sensação e seja as próprias ideias. Depois você faz essa edição e você publica, você dá publicidade disso, né? É, esse processo aí todo foi testado no PISA, né? Você sabe, deu bastante bafafá, né? Sim.
o Brasil, que é considerado um país muito criativo, O no senso jeitinho comum, brasileiro. o jeitinho brasileiro, o brasileiro, comparado com outros países, quando eu estava na Europa, por exemplo, o brasileiro é visto como aquela que vai criar algo diferente, né? No jeito de fazer, no jeito de falar, no jeito de cantar, no jeito de jogar bola, no jeito. Tem várias referências de brasileiros que são diferenciados justamente pela criatividade, né? É, então foi um baque, assim, né? O que está acontecendo? E para mim também foi um baque, assim, eu fiquei pensando, será realmente que é isso? Daí eu fui dar uma olhada na prova, né? E eu trouxe aqui uma questão que eu achei uma questão interessante. A prova tinha 32 questões, tá? Dessas 32 questões, tinha questão de criação de texto, de criação de imagem, tinha de resolução de problemas científicos e resolução de problemas sociais. Uma prova super interessante. Inteirinha baseada na criatividade. Inteirinha baseado na criatividade e se você pegasse os critérios de elaboração das questões e de Sim. correção das questões, baseado nesse processo criativo que eu descrevi, né? Então, você tinha que dar ideias para fazer a prova. Por exemplo, vamos pegar essa primeira questão aqui que eu trouxe. Escreva 3 títulos diferentes para a ilustração ao lado. Beleza, é dado uma ilustração, Uhum. os títulos devem ser tão diferentes um do outro quanto possível. E aí, você tem 5 minutos para fazer isso, né? É uma sugestão deles. Pelo tempo total da prova, ele já faz uma sugestão de tempo. E aí, nesses 5 minutos, você faz. Eles trouxeram, quando fizeram a divulgação do resultado da prova, toda a base de como foi construída e os critérios de avaliação. E é isso que eu vou trazer hoje aqui, que eu acho interessante a gente olhar junto. Eles deram 3 exemplos, né? Por exemplo 1, o livro grande, o livro gigante, o grande livro na floresta. Exemplo B, a liberdade de uma história, a vida é uma história aguardando para ser lida, o poder de uma história. E exemplo C, a árvore solitária, a trilha escrita, a história perfeita. E para eles, como eles pontuaram? Uhum. No exemplo A, tem uma questão de coisas muito descritivas, Concretas. concretas. Você lê o que você está O vendo. nível de abstração é baixo. Baixíssimo, baixíssimo. Uhum. E as 3 do mesmo estilo, as 3 fazem a Exato. mesma Livro coisa. grande, livro gigante. Exatamente. Estão muito similares, É. né? Não tem diferença entre elas. No exemplo B, a liberdade de uma história e o poder de uma história também são muito do mesmo estilo, Sim. né? A vida é uma história aguardando para ser lida já vai por um outro caminho, Uhum. né? No exemplo C, você tem 3 títulos que cada um trabalha com um elemento distinto da Exatamente. ilustração e trazendo adjetivos muito diferentes um do outro, Uhum. né? A árvore solitária, trilha escrita, a história perfeita. Então, para eles, foi considerado o exemplo A como sem pontuação, o exemplo B como uma pontuação parcial e o C com a pontuação máxima. Então, eles foram fazendo isso, atividade, atividade, e a gente consegue entender os Uhum. critérios que são usados, né? A gente consegue ver que realmente eles estão querendo algo que fuja do comum, que fuja de uma Que a explicação. interpretação seja mais ampla e num nível de abstração maior, né? Exatamente, Ou seja, qual é o potencial de criação desse estudante? exatamente, né? É, o que eu fiquei feliz com a prova do PISA foi ver quais são os resultados que eles conseguiram avaliando todos os países que participaram e as respostas de todos os adolescentes de 15 anos, meninos e meninas. Eram 62 países, se não me engano. É, o que eles chegaram à conclusão? Que todo mundo tem potencial criativo. Uhum. Isso a gente sempre fala, e as pessoas não, né, aquela pergunta que você fez no começo, né, você se considera criativo? As pessoas mesmo barram o seu potencial criativo por não se considerar criativo. Eles Ou até viram, porque em algum momento não se sentiram validados nesse quesito, que também é um ponto importante, né? perfeito, perfeito. Essas são 2 outras conclusões que vêm no PISA. Além de todo mundo poder ser criativo, quem se crê criativo tem uma performance melhor no teste. E Sim. quem teve apoio de um professor
que considera essa pessoa criativa também tem um desempenho melhor no teste. Outra coisa interessante é que os testes que foram feitos de criatividade, de leitura e de matemática. O resultado em leitura e matemática não corresponde exatamente ao meu resultado de criatividade. Tem gente com maior criatividade, não tem criatividade do que matemática e tal, mas tem uma base. Se você consegue ter um nível mínimo de matemática e leitura. Porque quem não Sim. tem um nível mínimo não consegue performar em criatividade. Daí a gente vê a necessidade da gente trabalhar todas as questões de leitura, de Que a produção de abstração texto, exige as aprendizagens exige essenciais. essas, exatamente. Outra coisa interessante foi que é, as meninas se saíram melhor que os meninos em todos os Nenhuma países. novidade, né, gente? Para mim não é. Para mim não é mesmo, né? A capacidade de abstração entre as meninas é maior do que entre os Uhum, meninos, isso a gente vê no dia a dia, mas é interessante você ter um teste com certeza. mostrando isso, né, para gente. Então eu gostei dessas conclusões que o teste chegou, porque elas apontam para a gente o que a gente pode fazer, caminhos que a gente que a gente pode tomar para ter escolas que desenvolvam pensamento criativo nos alunos, empresas que desenvolvam pensamento criativo, Professores que desenvolvem. professores que desenvolvam. Então, esse caminho é o caminho da cultura criativa. Eu vou parar só um pouquinho para contar aqui rapidamente uma história que me chamou a atenção quando você falou essa questão do apoio. Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego para um editor de texto e perguntei uma pergunta clássica, né, por que que você escolheu essa profissão? E ele me disse que em determinado momento da vida dele estava se sentindo tão perdido e ele fez uma redação e o professor elogiou muito aquela redação e ele resolveu escolher essa carreira. E eu fiquei pensando, ele estava no ensino médio e ninguém tinha elogiado suficientemente a ponto dele se sentir capaz de escolher uma carreira, né? Então, lógico, o professor fez toda a diferença ali, mas o quão é difícil, muitas vezes, essa trajetória de criatividade, porque a escolha da profissão também é uma criação, né? Você também precisa ter isso cultivado dentro de si, trazer lá das ideias, como você falou, para as escolhas, para colocar em prática. E como a escola falha, né, também nesse apoio à criatividade, à construção do ser, que a gente está falando aqui, obviamente, de uma educação integral, né? Sem dúvida, e a escola não está montada para promover a criatividade Exatamente, faz parte da cultura, né? da cultura, né? Então, a cultura da escola é uma cultura ainda de compartimentalização, é uma cultura do certo e do errado, Exato. né? É uma cultura de você não arriscar para não errar. Se você erra, você perde ponto, você perde quando você erra na escola, né? Então, a gente precisa reestruturar várias atividades na escola, e o pensamento. E veja, a escola trabalha nesse formato como se a gente tivesse uma segurança de que o aluno que vai bem nessas regras que a escola traz, que estuda aquilo e tira uma nota boa, que depois ele vai ter uma recompensa disso na sua vida profissional, tal, quando não é verdade, né? As crianças que estão hoje entrando na escola, quando elas saírem da escola, eu tenho uma estatística de que 75% dos trabalhos que vão estar disponíveis para ela e não existem hoje, Exato. né? A gente está numa época de inteligência artificial, a gente vai falar um pouco mais detalhado, mas é uma tecnologia completamente disruptiva. O que vai acontecer, a gente tem que estar preparado. Por isso, o Fórum Econômico Mundial considera o pensamento criativo a segunda habilidade essencial para as pessoas trabalharem daqui no próximo decênio, assim. É, então, e o que que é uma cultura criativa? Uma cultura criativa, eu tenho as bandeiras que eu trago aqui da cultura criativa, né? Eu acho que é importante. Primeiro é apontar para a Uhum. pessoa e falar, você é criativo.
né? principal, né? Você é criativo porque você é criativo. Porque a ideia de criatividade ainda está muito atrelada com um mito muito antigo Uhum. do gênio criativo. Isso. Você fala em criatividade, você pensa no Einstein, você pensa no Mozart, você pensa no Steve Jobs, você pensa em grandes figuras que trouxeram uma mudança grande. Mas isso é uma parte da criatividade. Agora, a criatividade acontece no dia a dia, em todas as ações que a gente faz, é, no seu cotidiano, você pode inventar jeitos de fazer e a gente faz isso. A gente inventa formas diferentes de fazer que fique melhor um pouco daquele jeito. A gente diz que quando a gente conhece alguém que fala, putz, aquela pessoa faz aquilo de um jeito diferente, em tudo que é tipo de profissão, tudo que é situação social, tudo. E você vê que a criatividade assumida é importante para que a pessoa consiga realmente desempenhar criatividade. Então, você é criativo é importante. O erro é bem-vindo, é super importante. Mais diversidade, melhores ideias. Você precisa parar de ler as mesmas coisas, ouvir sempre as mesmas pessoas, começar a ter, a se nutrir de diferentes eh, substratos, né, para poder você poder desenvolver uma cultura. E cultura, isso é interessante, você que é da biologia, você sabe. Cultura, ele tem diversas acepções, né? Mas a gente tem uma acepção da biologia, do meio cultural, né? Meio de Meio cultura. de cultura. Meio de cultura, já fiz muito, viu? É, Então, quando você vai desenvolver ali as bactérias em laboratório, você pega ali a plaquinha redondinha, né? Tenho certeza que todo mundo lembra dessa imagem, né? Da bactéria na plaquinha de vidro, a placa de Petri, e ali a gente coloca o meio de cultura. E para cada espécie é uma composição diferente. Essa espécie aqui precisa de mais ferro, essa espécie precisa de determinada proteína. Então, a gente faz essa mistura, prepara ali os meios de cultura, normalmente a base é em agar, né? E aí deixamos lá no ambiente ideal para quê? Para que as bactérias cresçam e se desenvolvam. exatamente. Você prepara o ambiente para que floresça a vida Exatamente. ali. É a mesma coisa na cultura criativa. A gente tem que a gente não ensina ninguém a ser criativo. Ó, faça aquilo, você se tornará mais criativo. A criatividade já é intrínseca, é uma capacidade humana. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar o ambiente para que floresça a criatividade. Você tem que parar de impedir que ela floresça, né? Outra questão importante que a gente coloca, mude de posição para enxergar diferente, Uhum. né? A gente está sempre olhando do mesmo ângulo, no mesmo viés, a gente não vai enxergar outras possibilidades. Às vezes basta você, né, virar de ponta cabeça, dar uma meia volta que você vai ter uma visão diferente sobre aquilo, um outro ângulo, ponto de vista. Então, você escutar os outros funciona nesse sentido, é você ter outros pontos de Uhum. vista sobre a mesma coisa, né? Penso e sinto, logo existo. Não é só o penso, logo existo. Não é o puro racionalismo. A gente pensa, essa é uma parte, nosso cognitivo funciona, mas ela não é desconectado das nossas emoções, Exato. né? Tudo está contribuindo para que. E olha, uma das coisas, inclusive no PISA, que saiu, é que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais está completamente vinculado ao desenvolvimento da criatividade. Uhum. É, e não existe teletransporte de ideias, ideias amadurecem ao caminhar, ou seja, não adianta, você não vai sair do zero para chegar no lugar que você quer. Você vai ter que sair de um lugar e vai ter que dar um passo, uma primeira ideia, que não é a tua ideia final. E aí você vai ter que essa ideia, você vai, avalia, recebe insights de outras ideias, remodela, daí essa ideia diferenciada vai para um segundo passo, para um terceiro passo. E tem uma coisa interessante quando a gente fala em caminhar. Caminhar é essencialmente estar em desequilíbrio. Uhum. Se você estiver em equilíbrio, você não sai do lugar. Então, estar afeito, se permitir estar nessa sensação de desequilíbrio, de Vou perder meu apoio aqui, vou me incerteza, apoiar lá. sem a incerteza, você não sai do lugar. Sem Exatamente. assumir isso como uma possibilidade e acreditar que o que vai vir
esperar vir e aí fazer a partir daquilo, né? Remodelar a partir daquilo. Então, assim, assumir isso é uma dificuldade. As pessoas normalmente são apegadas a uma certeza, a uma falsa certeza, né? E não querem se arriscar. Mas sem o risco você não cria. Na história da ciência, Luiz, rapidamente comentando aqui, a gente aprende que a ciência é um processo e às vezes até retrocessos, né? Puxa, aquilo que a gente achava que era de um jeito, agora vamos dar um passo para trás que é de outro. Enfim, é assim que a ciência se estabelece. E daí a gente tem alguns momentos que são os momentos que a gente chama de revoluções científicas, né? Então, o conhecimento aparentemente dá um salto. E eu vejo que a criatividade muitas vezes passa por esse processo que as pessoas querem dar um salto já, né? Exatamente. Mas é a caminhada que vai te permitir, em algum momento, que esse salto ocorra e que a gente esteja num outro patamar de conhecimento, por exemplo, né? Ou de ação, enfim. Mas eu acho que é bem aplicável o que você estava falando anteriormente, né? Sim, sim. O mundo não muda. Tudo continua mudando. Se a gente parar, a gente não está acompanhando Exato. o que está acontecendo no mundo, né? Então, isso para mim são assim algumas frases que eu trago para a reflexão de todo mundo, porque são o caldo dessa cultura. Isso precisa estar presente para que realmente possa ter um ambiente que floresçam ideias, que floresçam criações, né? É, então, eu trouxe aqui para a gente conversar dois exemplos aplicáveis em escola, que eu já vivi, já tive a experiência, que eu conheço de dentro, Uhum. tá? Como a minha área é arte e educação, eu trago aqui alguns exemplos que têm elementos de arte, mas são todos interdisciplinares, né? Trabalhando arte com ciências ou arte com língua portuguesa, porque essa inter-relação também de saberes é que vai fazer aquilo de ter diferentes pontos de vista e amplia a criatividade. A primeira experiência é a experiência do Plitext, que é uma experiência que eu tive aqui em Curitiba, nos Colégios Positivo, Uhum. né? Durante 2 anos, Colégio Positivo, nos anos iniciais e finais do Fundamental 1, aplicou essa metodologia, que é uma metodologia nascida em Harvard, criada pela professora Doris Sommer, mas como uma boa gringa, ela foi atrás do que tem de melhor de pensamento no mundo, o que que ela trouxe de pensamento para contribuir, para criar essa ideia, que é uma ideia muito simples de realizar, mas é muito rica em ideia, em conteúdo. Tem dois brasileiros que ela pegou, Paulo Freire, que Uhum. trabalha a educação da autonomia, Augusto Boal, Uhum. que é um teatrólogo brasileiro que trabalha com a ideia de jogo para não atores. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode criar. Então ela trouxe assim, são passos, alguns passos ali, por exemplo, no passo um, desculpa, eu vou tomar uma água. Vontade. O passo um é um momento de descontração, um momento de quebrar gelo. Para daí você ir para o passo 2, que é um passo que você pega um texto difícil, qualquer área eu trabalhei, a gente trabalhou no Positivo, inclusive, com o texto do Carl Sagan, Uhum. né? Cosmos, do Carl Sagan. E trabalhamos na formação dos professores. E a partir de um texto difícil, você vai fazer a terceira coisa ali, que é você lança perguntas ao texto. Você não vai querer resposta do texto, você vai ampliar o teu olhar, o que aquilo pode dizer. E aí você vai para uma coisa que é a criação artística a partir dessas perguntas que você faz ao texto. Então, você escolhe uma das perguntas e você vai responder criando uma cena de uma peça de teatro, Uhum. criando uma música, criando uma escultura em papel ou uma escultura com seu próprio corpo. Então, você vai dando respostas diferentes, inclusive com uso diferente da sua, do seu corpo, do seu ser Uhum. inteiro, né? Que a gente está muito acostumado, a gente fala tu na academia assim, o professor, usa o corpo para levar o cérebro para passear, né? Assim, mas Você pode criar. não, você usa o corpo para isso, né? Você dança para criar. E depois disso, no passo 5 ali, você enroda. Todo mundo. Roda é um formato maravilhoso de se trabalhar. Sim.
você está todo mundo no mesmo nível, todo mundo se olhando no olho e não tem uma hierarquia entre as pessoas. Então, tudo está sendo dito com o mesmo nível de responsabilidade, o mesmo nível de apreensão. Todo mundo tem voz, né? É uma comunidade. E aí você vai falar sobre o que fizemos, sobre o que cada um viu do que fizemos. E aí no passo 6 você lança o desafio das pessoas trazerem outros textos que você, quando estava lendo esse texto aqui, do Carl Sagan, o texto, você lembrou de uma pintura, né? Um outro texto em outra linguagem. Não precisa ser um texto, um ensaio científico, não precisa ser. Não, você traz e você traz para o grupo. E aí o grupo vai se alimentar disso, vai sempre se alimentando, né? E trazendo isso para novas criações. Então, um processo simples, Enriquecendo, né? simples de realizar, Uhum, possível em qualquer espaço, é verdade. né? E muito enriquecedor. E você sempre faz uma coisa que hoje em dia a gente está perdendo, o nível de leitura tem caído Sim. muito, né? O É, foco também, o tempo de foco, né? foco, tempo de atenção. Então, voltar ao texto, textos que sejam exigentes, não textos banais, que Quer você dizer, não se eu tem que lesse fazer. esse texto sozinha, a minha capacidade de interpretação, de abstração seria muito, muito menor, né? E você não. Normalmente, você pega um texto muito difícil, você não volta. É, ou desiste Você até, né? desiste, você deixa para lá, né? Então, uma possibilidade de você trabalhar com os textos junto com o trabalho com criatividade. E o outro projeto que eu tenho o prazer de tocar na Escola Projeto 21, junto com a Maíra Weber, minha companheira de palco e de vida, a gente, em 10 semanas, a gente tem que montar uma peça de teatro com alunos do sétimo e do nono ano. Em 10 semanas, você sai do zero para uma apresentação para 300 Corridão, hein? pessoas. Uma vez por semana, Uma vez por semana. 2 aulas. Então você tem 1 hora e meia por semana para trabalhar. Uhum, O que você faz nesse tempo? Como é possível uhum. isso acontecer? Como é que você engaja Como esses é que você alunos? engaja esses alunos? Tem um fator que já está ali, é o tempo. Esse é um fator super legal para quem quer trabalhar com projetos criativos, porque o tempo condensa, né? Você precisa chegar a respostas, então você precisa fazer o teu processo de ideação, de editoriação daquilo, de criação. Você precisa fazer isso que você faz em todas as linguagens artísticas. Você burila as ideias e você vai melhorando, mas você tem prazo. Se você não tiver prazo, não sai. Você vai ficar o tempo todo criando. É como eu para fazer essa apresentação. Se eu tivesse mais prazo, eu ia ficar mudando um detalhe aqui, outro ali, ia mudar uma foto, e tal. É assim. É. Então, tem o prazo. O prazo é bom. Publicar ajuda você a dar vida àquilo. E Já não desde o pertence a começo você você. também já mostra para os alunos ali, ó, esse é o prazo, a gente vai ter que trabalhar. Exatamente. E a gente faz os ensaios. Então, a gente começa de escolha de texto, de definição de personagens, ensaia em todos os espaços da escola e vai agregando elementos. Você começa lendo o texto, depois você vai para textos decorados, no começo é mais ou menos decorado, depois vai ampliando, aí vai trazendo elementos, inclui uma maquiagem, inclui um figurino, vai testando isso. É aquela mesma coisa, você joga a ideia. Tem uma coisa importante no processo criativo que eu não comentei ainda. A gente tem que estar preparado para surpresas, porque não é o que a gente imaginou que vai acontecer. Uhum. As coisas vão acontecer diferentes do que a gente imaginou e a gente tem que fazer a partir daquilo que aconteceu. Então, você pensou numa música para uma cena, você tem que jogar no ensaio e testar. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Tem uma coisa importante no processo criativo: desapegue-se da ideia quando não funciona. Desapega e segue, vai para outra. Porque assim, nessa criação, a gente chega e nesse projeto, uma coisa fundamental e fantástica que eu acho que é uma coisa difícil de acontecer na escola. A gente sabe que na escola o envolvimento de responsáveis, pais, familiares, é difícil acontecer de verdade, né? A gente tem
nesse projeto, a possibilidade de botar os pais para criarem juntos. Então, a gente convida os pais em 3 sábados para ajudarem a criar o cenário, figurino, maquiagem. E aí, se você olha na foto ali, pega essa foto de baixo da direita lá, são 2 homens debruçados em cima de uma coisa. Parece que eles estão trabalhando, criando um projeto de não sei, uma casa, alguma coisa. Eles estão criando um cenário de uma peça de teatro para os filhos deles fazerem, E quanto é importante, né, para o aluno, para o estudante ter aquele apoio. ter o Puxa, apoio. meu pai, minha mãe vem aqui, E acredita os em pais mim. mesmo desenvolverem Aham. isso, desenvolverem essa Tempo. criatividade, o tempo dedicado. Então, esse é um dos ganhos fantásticos desse projeto, para, enfim, chegar às apresentações. Né? Aqui a gente vê fotos de apresentações. A primeira da esquerda, para mim, ela é emocionante, porque foi na pandemia, né? Hum. Como é que a gente faz quando a gente vai para todo mundo para casa? A gente faz teatro na pandemia. Você tem que fazer com que você tem de elemento à disposição, né? E aí são diferentes peças, tem a foto de baixo da direita também eu gosto, porque no final da apresentação, quando você tem o resultado disso, primeiro que quando você, antes de começar, é aquele desespero, aquela ansiedade e tal. Você entra e faz. É difícil? É difícil. Como é difícil dar o próximo passo e o próximo passo. Você faz. Porque está todo mundo ali para te olhar e se você não falar o texto, ninguém vai ver a peça. Os adolescentes fazem. Eles apresentam a peça, eles conseguem superar esse nervosismo inicial, esse medo. Por quê? Porque foi ensaiado, porque foi preparado, porque foi construído Porque o passo a erro foi passo. admitido também nesse O processo. erro foi admitido. As ideias que não serviam para que a cena acontecesse foram descartadas, sem desapego, foram testadas outras. E foi uma construção coletiva. Um ajudava o outro. Eu imagino que para você também tenha sido um desafio, porque afinal de contas a tua atuação sendo arte cênica, você vai de repente, puxa, mas poderia ser melhor aqui ou melhor ali. Né? Sim, Então essa sim, aceitação da imperfeição e do sim, improviso é um sim, exercício, sim. né? Isso a gente aprende no teatro. No teatro é assim. O teatro tem uma coisa maravilhosa, que é uma arte coletiva. Uhum. Você tem várias linguagens agregadas e é ao vivo, pessoas diante de pessoas. Então, no teatro, se você perder o texto, se vira, improvise. Você não pode deixar o público ver que aconteceu isso. Então, isso é um aprendizado que a gente vai trazendo nessas experiências todas. E no final, você coloca todo mundo para sentar e conversar. Como no Pretext lá, você senta na frente das pessoas, olha no olho, conversa sobre aquilo. O que você aprendeu com isso? Quais as dificuldades do seu processo criativo? Do que eu gostei ou não gostei como público? Tem um ensino, inclusive, para as outras crianças e adolescentes dos outros anos letivos que não estão no palco, Uhum. que é de ser público, de você parar e ter escuta atenta, você E ter aquele que está na generosidade. plateia 1 ano estará no palco. Sempre, exatamente. Ou já esteve, ou vai estar. Muito Então, legal. e aí assim, eu tenho essa sensação de que é muito bom que dá certo. Aí quando bom, vamos fazer uma live sobre criatividade? Vamos. Aí eu fiquei assim, bom, eu vou falar sobre isso só do meu ponto de vista? Não, eu vou ouvir todo mundo que participou. Então eu lancei uma pesquisa. Eu Uhum. lancei uma pesquisa com os alunos, funcionários da escola, os professores, funcionários que assistem às apresentações e com os familiares que participam. Teve ali a maioria de alunos, 66% de alunos que respondeu. Nossa, o que já é. O Não, aluno se preocupar em responder uma pesquisa. justamente, não, porque tem um envolvimento Com emocional, certeza, com né? certeza. E aí, se a gente vê todas essas bolinhas em azul aí, azul é quando todo mundo concorda com a afirmação. Então, considero o projeto O importante. azul claro, né? 97, O azul o escuro azul é claro. discorda, quase não dá para ver. É, o azul escuro quase não existe ali, né? A É, gente tem o azul claro e o laranja. O azul claro é quando a pessoa concorda com a afirmação, e o laranja quando a pessoa é indiferente, não diz nem sim nem não, discordo. né? Então, considero o projeto importante, desenvolveu a criatividade,
desenvolver o pensamento crítico. Então, as perguntas sobre as questões socioemocionais, ampliou o engajamento com os outros, desenvolveu abertura ao novo, contribuiu positivamente para a vida fora da escola, desenvolveu amabilidade, autogestão, resiliência emocional. Todo mundo concorda massivamente que Isso. isso ajuda. E isso é uma percepção, Mi, de quem já passou por essa experiência há 5 anos, 4 anos, 6 anos, tanto quanto quem passou agora, semestre passado, todo mundo misturado. Você vê o impacto que isso tem na vida, o marco que traz. Nunca mais vão esquecer, com certeza, né? Com certeza vai estar lá na vida adulta e vai estar falando, nossa, teve uma vez que eu fiz uma peça na minha escola e foi marcante, aconteceu isso e aquilo, meu pai fez o cenário, e assim a gente vai construindo, né? É, é um exemplo que eu trago de um trabalho com arte e educação. Mas é possível você fazer isso num projeto de Com ciências, certeza, né? com certeza. Hoje a gente tem muitas feiras de ciências que se embasam em soluções criativas, né? A Febrasce, por exemplo, que trabalha só com isso. Então, sim, em todos os lugares você vai encontrar apoio para desenvolver projetos que desenvolvem que trabalham a criatividade em diferentes áreas. Sim, sim, exatamente. E unir as áreas é o grande desafio, Sem dúvida. né? E eu acho que é um ponto importante. Bom, e hoje em dia? Criatividade com IA maiúsculo, né? E a inteligência artificial ajuda, atrapalha? Bom, primeiro que a inteligência artificial é fruto da criatividade humana, né? Não existe, na verdade, uma coisa fora do que foi feito por pessoas que jogaram ideias, refinaram ideias, remodelaram, testaram, fizeram e, em conjunto, foram criando essa programação que foi, inclusive, batizado por um humano como inteligência artificial. O próprio nome é uma criação humana, né? Então, não existe uma inteligência artificial que seja fora do humano. O humano, o digital do humano está ali. Como toda tecnologia, a tecnologia é neutra. Você vai fazer bom uso ou mau uso dependendo da sua escolha. Então não é a inteligência artificial que é boa ou má, é o uso que você faz dela, né? A gente sabe que a criatividade é a mesma coisa. Você tem criatividade, ok, legal. Agora, qual uso que você está fazendo da sua criatividade? Para que lado você vai estar pendendo, né, na balança das suas escolhas? Né? A criatividade humana e a tecnologia humana foi usada para coisas horríveis ao longo da história da Basta humanidade. pensar que os golpes estão cada vez mais criativos. Exatamente, exatamente. E a inteligência artificial também vai ser usada para isso, Exato. né? Então, eu acho que a questão hoje é você reforçar a sua capacidade humana, criativa, que isso vai ser usado, você usa a seu favor e a favor da sociedade, usando as tecnologias, inclusive a inteligência artificial. Porque eu acho que o desafio maior é esse, Mi. O planeta está doente porque está com a humanidade baixa. Outra vez o Quino, maravilhoso, né? A gente precisa ter resgatado o trabalho com os valores, com o desenvolvimento socioemocional, com o pensamento crítico criativo, tudo junto, de uma forma integrada, porque é isso que vai fazer a gente conseguir dar respostas a problemas que hoje a gente tem. Hoje a gente está vivendo coisa que Uhum, há 5 anos atrás era só filme de ficção, né? exato. Parte do país está queimando, parte do país está embaixo d'água, Uhum. né? Isso aí está no mundo inteiro. Então, a gente tem desafios sociais, ambientais, que as gerações, a nossa geração e as gerações posteriores, as crianças que estão na escola, que vão ter que resolver dar um jeito, né? Então, a gente usar a nossa criatividade para trabalhar a ética na criatividade é uma necessidade Uhum. para a gente chegar num ponto de realmente poder fazer uma mudança positiva no que a gente tem. E, enfim, eu acho que não poderia deixar de deixar aqui sugestões práticas do que fazer, né? Porque é bonito falar tudo isso na real, na prática. Vamos lá. Eu acho que os cartazinhos lá já trouxeram um pouco Hum. dessas dicas, né? Mas eu acho que a gente
pode pensar assim, tanto na escola quanto em empresas, por exemplo, Na vida na também, né? vida, projeto. Se define um problema para resolver, você se aproxima desse problema por diferentes ângulos e você vai trazendo ideias. Esse processo de criar ideias amplia, 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 sem medo de errar, sem fazer barreiras de entrada. Não. Aí você vem e esteja pronto para ser surpreendido pelas coisas que acontecerem e assumir as coisas que acontecerem. Uhum. E aí você colabora, cria, compartilha. Você faz isso com você mesmo e com lendo outras coisas, como você faz isso com o seu grupo. Grupo de amigos, grupo de colegas, grupo de trabalho, com as pessoas com quem você convive. É importante que a escola e as empresas, todas as organizações, a família, tenham um ambiente seguro para que todos possam errar sem ser estigmatizados, Uhum. sem isso ser motivo de retrair a criatividade. E, para todo projeto, trabalha com prazo. Trabalha com prazo porque o prazo vai afunilar, né? Para a vida, a minha sugestão é pegue fontes diferentes de informação, linguagens diferentes, pensamentos diferentes do seu, vá, use tudo. A gente usa muito o celular para consumir coisas, às vezes muito rapidamente, sem nenhuma importância real, mas ali a gente tem na internet a disponibilidade todo o repertório da humanidade, de Uhum. conhecimento, de cultura, ciência, tudo, tudo. Quando eu estava na França, eu tinha que ir na biblioteca da Sorbonne para ver no vídeo lá, eu pegava a fita, cassete, botava lá para ver as peças que tinham sido gravadas, só tinha lá. Aqui eu só lia no livro que aquela peça existia, porque estava lá a referência. Hoje em dia está tudo na internet. É verdade. Todas as grandes bibliotecas estão na internet, os vídeos, está tudo na internet. Então, você usar isso Até para se passeios alimentar virtuais é e possível saia seguir. da internet, se desconecte também, Também, né? lógico. A neurociência tem falado muito sobre isso, né? Aham. A forma de você envelhecer bem, com saúde, a forma como seu cérebro pode desenvolver melhor, ser mais criativo. Eu apelido a neurociência da amiga da minha avó, assim, sabe? A avó que fala assim, larga o celular e vai para um parque, Ah, vai dar uma caminhada, vai pegar sol, se alimenta direito, durma bem. A neurociência vai comprovar, né? Assim, que aqueles hábitos, né? exato, os antigos hábitos, eles têm um porquê de ser, né? As É, crianças crescerem mais no concreto, no contato com a natureza. exatamente. Então, fazer isso, se permitir viver coisas novas, caminhe, dance, se movimente, use o corpo, ouça o que você tem a dizer sobre você mesmo, né? Uhum. Se conecte com você mesmo, se conheça, veja seus pensamentos, o que você pensa e o que você sente diante das coisas, Exato. né? E troque ideias. Tudo que você sentir, vai trocando ideias com pessoas, com seus colegas, com seus familiares. Encontre seus amigos. Enfim, e uma sugestão final, não poderia deixar de dar, é leia. Se alguém quiser se aprofundar um pouco no tema, tem vários livros que tratam sobre criatividade. Então, aqui eu coloquei esses livros, que foram livros de leituras minhas, que eu fui fazendo ao longo dos anos, que me permitiram chegar aqui para conversar e trabalhar com isso. Mas leia a literatura. Literatura tem uma coisa que é fantástico, porque a literatura te coloca o personagem, ele sempre traz uma obra do ponto de vista da pessoa completa. Uhum. Ele traz as emoções. Quando você lê um livro técnico, você está lendo um livro de um pensamento. Quando você lê literatura, você está vendo o que o personagem sente naquela situação, não só o que ele pensa. Então, aproxima do humano bastante. Leia clássicos, leia autores contemporâneos, leia, leia, leia. E compartilhe. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, Mi, de compartilhar aqui algumas ideias, todo o afeto que eu tenho por esse tema, pelo trabalho que eu faço. É, agradecer muito, Mi, o pessoal da IA, esse pessoal que está aqui Sim, trabalhando, a sim, temos a Dani, equipe aqui de o apoio, Elton, gente. Obrigada, o Dani, João que está ali Arthur. atrás, todo mundo que faz isso poder acontecer. Verdade. É,
E porque é uma empresa criativa. Exato. Aí é uma empresa que permite esse espaço, que permite você trocar essas ideias, que cria um ambiente de uma cultura criativa, Uhum. né? Então, é um prazer estar aqui e se alguém tiver alguma questão para levantar, trazer aqui, a gente está vendo agora. Ó, o pessoal tá aqui no chat elogiando bastante, falando que foi ótima o tema, que gostaram muito, enfim, vários elogios ali. Depois, Luiz, por favor, tome um tempo ali para ler todos. Muito legal a participação de vocês. E que legal esse tema, Luiz. Nossa, olha, passou aí uma hora que a gente nem viu. Foi super, super rápido, porque a gente se vê ali com o professor, eu me vi como professor, me vi como criança também em tantas situações, me vi como adulto, esse desafio de a gente ser criativo não só no trabalho, mas também na vida, né? E buscar o que nos move, né? Acho que a criatividade também tem isso, né? O que que me move? A minha filha tem uma imagem no quarto dela que é uma mulher e o peito dela é transpassado, assim, sabe? Como se desse para ver atrás. E aí ela escreveu com a mãozinha dela assim: não ignore o que te atravessa o peito. E eu Que acho tão lindo. lindo aquilo, porque é isso, né? E a gente precisa também buscar esses caminhos que fazem parte da nossa trajetória, e que nos movimentam como pessoas e não só como profissionais. E que bom quando a gente consegue reunir esses dois aspectos. Muito feliz por ter você aqui, ainda mais por trabalhar com você o tempo todo aqui, né? E compartilhar dessa sua criatividade no dia a dia. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. E mês que vem tem mais, né? Uma vez por mês a Uma gente vez por marca mês, aqui estamos o aí. nosso encontro. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.